Olá, queridos irmãos, sempre agradecidos a Deus por essa oportunidade e rogando ao Pai amoroso que esteja junto ao coração de cada um. Vamos dar continuidade à leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 2, capítulo 6, Vida Espírita. Item 8. Lembrança da existência corpórea. Pergunta de Kardec 304. O espírito se lembra da sua existência corpórea? Sim, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi, e te asseguro que por vezes ri-se de piedade de si mesmo. Nota de Allan Kardec. Como o homem que, atingindo a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude ou das puerilidades da sua infância. 305. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte? Não, mas pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro e à medida que nela vai fixando a sua atenção. 306. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo o conjunto num golpe de vista retrospectivo? Lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito, mas compreende que há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. 306-A. Poderia lembrá-las se o quisesse? Pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, sejam de acontecimentos, sejam mesmo de seus pensamentos, mas, quando isso não tem utilidade, ele não o faz. 306-B. Entrevê a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura? Seguramente que a vê e compreende muito melhor do que quando vivia no corpo. Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito e sabe que a cada existência se livra de algumas impurezas. Até aqui, então, podemos refletir e compreender que o espírito, quando desencarna, se lembra, sim, da sua vida corpórea. Essa lembrança normalmente ocorre aos poucos, e o espírito pode, inclusive, lembrar-se de detalhes de alguns acontecimentos os quais o chamem a atenção, os quais têm a importância para ele. Aqueles que não têm importância, ele não vai se lembrar, a não ser que ele queira, e aí consegue lembrar-se, inclusive com detalhes. Pergunta 307. De que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? Por um esforço da sua imaginação ou como um quadro que ele tenha ante os olhos? De uma e outra forma. Todos os atos que tenham interesse para a sua lembrança são para ele como se estivessem presentes. Os outros ficam mais ou menos no fundo da memória ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes muitas vezes a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a terra e não se lembra dos nomes das pessoas que amava, nem dos detalhes que para ti parecem importantes. É que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a se melhorar. 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos,
Ele não se lembra de uma maneira absoluta de todos os atos, recordando-os apenas na razão da influência que tenham sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. Esse ponto é interessante e importante que seja assim, porque imaginem se pudéssemos nos lembrar das encarnações pregressas anteriores. Ao acessarmos essa lembrança, com certeza iríamos nos desequilibrar. Ainda trazemos um senso moral muito aquém do que devemos ainda atingir. E como a espiritualidade respondeu aqui a Kardec, estas primeiras existências são as que podem ser consideradas a infância do espírito e perdem-se no vazio, desaparecendo na noite do esquecimento. Então, para o espírito que compreende que é imperfeito ainda, irá naturalmente buscar as lembranças ali que lhe interessa, porém ele deve buscar seguir, ele quer seguir, quer dar continuidade, quer repensar, quer reparar, quer a oportunidade de refazer vínculos que foram ali feitos com falta de zelo. Isso é uma reflexão para nós que estamos aqui no corpo físico. O que é que estamos fazendo? Que lembranças haveremos de ter quando desencarnarmos e formos para a erraticidade? São reflexões que levamos. Pergunta 309 de Kardec. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Como uma veste imprópria que o incomodava e da qual se sente feliz por se ter desembaraçado. 309A. Que sentimento experimenta à vista do seu corpo em decomposição? Quase sempre o de indiferença, como por uma coisa a que não dá mais importância. É claro que Kardec se refere aqui a espíritos medianos, condições morais medianas, aqueles muito apegados à matéria, aqueles espíritos com moral muito inferior, sofrem, muitas vezes acompanham até, dependendo dos atos provocados em vida, a decomposição do corpo, sofrendo ali as situações que repercutem no perispírito. Pergunta 310. Ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outras coisas que lhe tenham pertencido? Algumas vezes. Isso depende da maneira mais ou menos elevada pela qual considere as coisas terrestres. 311. O respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos e eles consideram esse respeito com prazer? O espírito se sente sempre feliz de ser lembrado. As coisas que dele conservamos avivam em nós a sua lembrança, mas é o pensamento o que o atrai para vós, e não os objetos. 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante sua última existência corpórea? Frequentemente a conservam, e essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar como espíritos. Um espírito que encarnado se esforçou por fazer o melhor e passou pelas provas e expiações, por doenças, por tribulações, no momento ali do desencarne, quando se lembra dessas situações, sente-se sim aliviado de ter passado pela prova, aliviado pelo término da prova. Por isso é que vale a pena buscarmos
aprender como lidar melhor com tudo, buscarmos uma religiosidade, buscarmos o equilíbrio diante das situações que a vida nos apresenta, buscar fazer o melhor quando encarnados, né? Quando mergulhados no corpo físico, porque ao nos libertarmos, sentiremos esse alívio e sentiremos também que passamos bem pela prova. Pergunta 313. O homem que foi feliz neste mundo lastima os gozos que perdeu ao deixar a terra? Somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza de sua natureza e que eles expiam pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. 314. Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que os outros estão destinados a concluí-lo. Ao contrário, trata de influenciar os outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Pergunta 315 de Allan Kardec. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura, conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? Segundo sua elevação, julga-as de outra maneira e frequentemente reprova o que mais admirava. Esse é um ponto interessante, porque quando o espírito mergulha no corpo de carne, ele perde toda a sensibilidade e captação do mundo espiritual. Nós somos seres espirituais. O corpo de carne oblitera as nossas percepções. Então, se no corpo criamos algo ali, o qual nos admiramos, ao nos desprendermos do corpo físico, podemos nos surpreender e ver e perceber que aquilo que estávamos admirando tanto não é nada o qual podemos, com as potências do espírito, criar fora do corpo físico que tanto nos limita pela sua grosseria. 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelos progressos das artes e das ciências? Isso depende de sua elevação ou da missão que possa ter a cumprir. Aquilo que vos parece magnífico é frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos, que o admiram como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. 317. Os espíritos conservam, depois da morte, o amor da pátria? É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, é aquela em que possuem maior número de pessoas simpáticas. Nota de Allan Kardec. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, na razão do grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada geralmente fazem na Terra estações de curta duração. Tudo quanto aqui se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas a que os homens atribuem a maior importância são tão pueris aos seus olhos que eles encontram poucos atrativos neste mundo, a menos que tenham sido chamados a fim de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem intermediária passam mais frequentemente por aqui, embora considerem as coisas de maneira mais elevada do que durante a encarnação. Os espíritos vulgares são, de alguma forma,
os que aqui permanecem, constituindo a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas tendências que tinham no seu envoltório corporal. Intrometem-se nas nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, tomando parte mais ou menos ativa, segundo o seu caráter. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam com os que a elas se entregam e as excitam nessas pessoas. Encontramos entre eles alguns mais sérios que vêm e observam para se instruir e aperfeiçoar. Vejam o esclarecimento de Kardec a todos nós nessa nota. Então, vai depender muito da condição moral do espírito, intelectual também, mas principalmente moral, esta situação das lembranças e dos apegos à vida que tinham no corpo físico quando desencarnam. Kardec vai deixando claro que espíritos superiores vêm apenas para nos auxiliar ou como missionários, né? Espíritos de uma ordem intermediária passam frequentemente por aqui, embora considerem as coisas de maneira mais elevada do que durante a encarnação. Agora, os espíritos vulgares, que somos a maioria, né? Inclusive ele coloca, aqui permanecem, constituindo a massa da população ambiente do mundo invisível. Então, aqueles espíritos, aqueles de nós encarnados, muito apegados às matérias, às situações dos prazeres, das ilusões, quando desencarnados, nem conseguem vislumbrar até muitas vezes o desencarne, perceber o mundo espiritual. Ficam ali ligados às questões materiais, buscando os gozos e se entregando a esses gozos, se utilizando inclusive das pessoas, né? Excitam nas pessoas as paixões que tinham. Inclusive, Herculano Pires, que é o tradutor desta obra, se refere nessa ocasião, né? Dá uma nota aqui para falar sobre obsessões para os vícios, de que dão prova os tratamentos espíritas em hospitais e nos centros. Então, podemos perceber nós que no nosso centro espírita participamos ali das sessões de desobsessão, de educação mediúnica, muitas vezes vêm espíritos manifestar-se ainda apegados, instigando as pessoas aos vícios, ainda com as necessidades dos vícios e das paixões, porque não conseguiram se elevar na ocasião da vida terrena, da vida no corpo físico. Pergunta 318. As ideias dos espíritos se modificam na vida de espírito? Muito. Sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, às vezes, permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se melhorar. 319. Desde que o espírito já viveu a vida espírita antes da sua encarnação, de onde vem o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Esse é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde, ele reconhece perfeitamente o seu estado, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que se desfaz a impressão da vida terrestre. Nesse ponto sobre a perturbação espírita, Kardec nos remete ao item 163 e os seguintes, os quais descreve bem esses momentos de perturbação natural que segue o espírito pós-desencarne. Mas uma coisa muito interessante, ao qual devemos pontuar aqui, é sobre as ideias dos espíritos,
que se modificam na vida de espírito. Então, a resposta a Kardec é: se modificam muito, muito. Sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Então, todo esse trecho que nós vimos aqui sobre o item 8, lembrança da existência corpórea, serve de alerta a nós que estamos encarnados no corpo físico. Haveremos de ter, quando desencarnarmos, essas impressões, essas lembranças do que é que fizemos. Essas lembranças serão muito penosas se ficarmos muito apegados e dando valor às paixões, às viciações, às situações referentes à influência da matéria, dessa influência mais negativa. Possamos então dar o valor certo para cada coisa. Valorizar sim as coisas materiais, buscar sim bem-estar, prazer, mas não nos desequilibrarmos nessa busca, porque somos espíritos imortais, estamos aqui de passagem. E quanto mais nos apegarmos, mais sofreremos quando retornarmos à nossa pátria espiritual. Então, é um item muito interessante para que todos nós levemos para reflexão, encarnados e desencarnados. Por hoje, ficamos por aqui. Jesus esteja junto ao coração de cada um de nós.